estava com o Senhor e dizia: quem dera fosse hoje o tempo e o dia de ministrar esta mesma palavra. E quase que às 3 horas da tarde, antes que o pastor Jair se retirasse para casa, me foi feito esse convite e eu louvei ao Senhor Deus dos céus, porque eu entendo que essa palavra é para este tempo, para este dia e para esta noite. Mesmo estando num tempo e no mês de família, eu entendi a preocupação de Deus acerca da salvação de nós outros. Nos preocupamos sim com a nossa casa, nos preocupamos sim com a nossa família, lutamos sim pela nossa família, mas não devemos nos esquecer jamais que nós temos algo para lutar, temos um alvo, um objetivo a ser alcançado, e esse objetivo não é aqui embaixo, esse objetivo é alcançar o reino dos céus. Quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, e nós estamos aqui em família, e como família estaremos unidos dentro de pouco tempo, assim que a trombeta soar, o céu se abrir e o Espírito Santo nos levar para o encontro com o Senhor nos ares. Os discípulos foram ensinados, os discípulos, os apóstolos foram exortados, os discípulos, os apóstolos foram ensinados pelo próprio Cristo a viver como se fosse o último dia. Talvez este seja o nosso último culto de família aqui. Quem sabe esse seja o nosso último culto, quem saiba seja essa a última mensagem a ser pregada, quem sabe seja a última adoração sua a ser entoada ao Senhor, quem sabe seja esse o último. E os discípulos viviam com essa mentalidade, com esse raciocínio, em que o Senhor poderia retornar para eles em qualquer dia, em qualquer momento, haja visto que o próprio Cristo disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Se ele está dizendo que ninguém sabe, ele não disse dia, não disse hora, exatamente por um motivo. Qual é, pastor? É que eu preciso estar pronto para hoje, aqui e agora. Ele não disse dia, ele não disse hora, ele não disse em que mês, ele não disse absolutamente nada, mas ele deixou indicativos de que a vinda dele, quando estivesse próxima, as coisas que ocorrem ao nosso redor mostraria para a igreja em que o tempo está próximo. Eu não sei pelo que a igreja tem lutado, eu não sei quais são as prioridades, mas eu posso lhe assegurar que há uma preocupação de Deus, é que nós estejamos na igreja, mas com pensamento nos altos. Hoje à tarde, conversando com o irmão Rosiel, eu disse para ele acerca da adoração e acerca do louvor. O louvor em si não é adoração, o louvor é apenas um elemento da adoração. Adoração é sintonia. Tem gente que vem para a igreja, mas não tem sintonia com ele, não tem conexão com ele, está desligado com ele, mesmo cantando com os lábios, está em desarmonia com ele. Lutamos por muitas coisas, mas estamos em desarmonia, estamos em desacordo, estamos fora da sintonia. Pastor, mas é culto da família, eu sei. Mas eu não posso negar o que o Senhor, o Espírito de Deus, ministra ao nosso coração. Não posso ser negligente com isso. É que tem gente que às vezes coloca a família acima da salvação. É que tem gente que às vezes prioriza mais do que o sacrifício de Cristo no Calvário. E os discípulos começam a pregar, e as suas mensagens de exortação era dizendo para os novos convertidos. Logo que os novos convertidos ouviam a mensagem
do Evangelho. Eles tinham algo em mente. Vocês estão pregando o Evangelho que tira a vida das pessoas? Porque eu ouvi dizer que aqueles que se convertem a este Evangelho e ao Cristo deste Evangelho precisam estar pronto até para morrer. E nós estamos em família, e se nós abríssemos a história da igreja para falar de famílias que foram arrastadas de dentro de casas, homens, mulheres, crianças, sendo levadas para a praça pública, a família inteira, e dada uma oportunidade de viver mediante negar a fé, e essa família olhava para os seus algozes e dizia: vocês podem nos matar, mas nós não vamos negar o nome de Cristo. Era um tempo que crianças eram arrancadas do seio de suas mães, mas as mães diziam: podem matar, mas eu não nego o Senhor. Era um tempo em que o pai de família tinha que ver sua esposa e seus filhos assassinados, mas ele não negava a fé de Cristo. E hoje, por muito menos se nega a Cristo, se troca, sai do Evangelho. Nós estamos pregando acerca de família, e essas pessoas começaram a perguntar para os pregadores da época, os apóstolos: me diga quais são as dificuldades que eu terei que enfrentar. Me diga quais são os problemas que eu terei que viver. E aqui tem alguém pregando o Evangelho em Listra e Icônio e exortando e confirmando o ânimo daqueles novos convertidos, dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena. Você pode sofrer aqui, você pode pagar um preço com a tua família aqui, mas eu posso lhe assegurar que aquele que permanecer firme até o final não vai perder ninguém da sua família. Não vai se perder ninguém da sua família. Aqueles que pregavam o Evangelho diziam: não vai ser fácil, mas se você perseverar, Deus vai salvar do menor ao maior. Deus vai salvar daqueles que estão mais perto aos mais longe. Deus vai salvar, mas você precisa confiar no Cristo que você deixou. Eu não posso ser negligente com você, dizer para você: aceitou a Cristo, vai ser mil maravilhas, vai ser tudo fácil. Não, Evangelho é cruz, Evangelho é sacrifício, mas eu tenho uma palavra para te dizer: vai valer a pena. Vai valer a pena. E alguém vai dizer para aqueles novos convertidos: não se preocupe. Mas como não se preocupar? Porque eu ouvi dizer que muitos irmãos nossos foram mortos pelo Império de Roma. Mas Paulo está dizendo: deixa eu lhe dar um conselho e te exortar, confortar e consolar os nossos corações. Importa que, por muitas lutas e dificuldades, entremos no reino dos céus. Toda luta valerá a pena. Toda a nossa luta, todo o nosso suplício aqui valerá a pena. Porque nós não lutamos para ficar aqui, nós lutamos para chegar. Está difícil, está apertado, está dolorido, está doído, tem que ser levantado, mas vai valer a pena. Aguenta mais um pouco. Que só o Ribamar sabe disso. Há meses atrás, orando a Deus, analisando tudo, e o Senhor me fez entender que as dores e as dificuldades que passamos, biblicamente, não são para ser comparadas com a glória que é de ser revelada daqui a pouco. Eu me vi quase que prensado, quase que atrocidado pelas provas e lutas, e perguntando ao Senhor: até quando, Deus? O peso da luta, o peso da cruz, a dificuldade do Evangelho, o caminhar com os pés sangrando e formando poças de sangue ao chão. E o Senhor diz: lute para que você chegue lá. Lute para que você chegue lá. E no dia
dia que o Senhor me deu esta palavra, Ele disse: você precisa chegar. Está dolorido, está doendo, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, filho. Não importa as dificuldades que eu passo. Alguém pode jogar pedras em nós, podem apontar o dedo na nossa face, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Era um tempo, quando eu digo de tribulações e de luta, já caminho daqui para o final. Deixa eu dizer algo acerca de um bispo, um presbítero da igreja de Esmirna, o Policarpo. Em um tempo que o Império Romano confiscou os bens da igreja, dos membros das igrejas, e havia um sistema de delação. Pastor, o que é isso? O sistema de delação era o Império Romano pagando alguém para informar aonde tinha crente para ser morto. E muitas pessoas naquele período recebiam dinheiro do Império de Roma só para apontar onde tinha casa de crente e aonde tinha culto. E quando os soldados do Império começam, debaixo da ordem do imperador, a vasculhar a cidade de Esmirna, vai chegar próximo à igreja de Esmirna, Policarpo sai. Segundo a história, Policarpo está próximo a alguns arbustos, e devido ao sistema de delação, uma menina que estava acompanhando aqueles soldados vai apontar para Policarpo e vai entregar para os soldados. Os soldados pegam o Policarpo, levam para a praça pública, amarram a uma espada e lhe dão uma alternativa. A alternativa era a seguinte: nega ao cristianismo, nega ao seu Jesus e você vive, ou você confessa-o para morrer. Amarraram ele antes que o fogo fosse ateado, e mesmo assim ele irredutível não nega o Evangelho, não nega Cristo, que por ele morreu na cruz do Calvário. E os soldados estão lhe dando várias oportunidades. Nega o teu Jesus e você vive. Hoje se nega Jesus por uma porta de emprego que não é aberta. Hoje se nega Jesus por um milagre que você não recebe, porque talvez ainda não foi o tempo de ser recebido. Hoje se nega Cristo por aquilo que você pede e não é o tempo de Deus lhe dar, porque Deus sabe que se Ele te der, no momento que você está pedindo, você desvia. Aí fecha a cara, se pesa, sai da igreja, tentando barganhar com Deus. Deus não se deixa ser barganhado. Deus não é um agente bancário com quem a gente negocia. Se Deus não me der, eu sair da igreja. Se Cristo não me der, eu vou me desviar. Você pode desviar, você pode sair. Deus não vai descer do seu trono para fazer a sua vontade porque você quer. Atear o fogo, tocar o fogo na fogueira. E o interessante é que nem paixão vai perder o lugar. Mesmo com o fogo aceso, nenhuma chama. Isso é a história da igreja. A igreja sobreviveu às perseguições. As famílias sobreviveram às perseguições. E é por isso que nós estamos aqui. Porque muitos homens, mulheres, crianças deram a sua vida. Provavelmente, talvez você nunca ouviu acerca de um menino, de uma criança, provavelmente de raio, com 8 anos, cujo pai, Richard Brandt, o pastor das prisões comunistas, era uma família que foi presa no regime comunista e dentro da prisão, convertido, o pastor Richard Brandt ganha quase todos os prisioneiros que com ele estavam. O seu filho de 8 anos vai para a praça pública
pública e começa a pregar: Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. Lembra daquela expressão que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Essa criança, por nome de Ricardo, ela foi ensinada no caminho que deve andar, e por 8 anos ela se reúne com os filhos dos soldados comunistas e na praça pública começa a dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Os soldados comunistas me pegam e dizem: é proibido pregar esse Jesus aqui. Me dá umas palmadas e foi para casa. No outro dia, deixa me rair mais uma vez na praça pública, gritando e dizendo: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Os soldados me pegam e dizem: você vai morrer. É proibido falar de Jesus aqui. Estou falando de uma prisão comunista, de um regime comunista. Estou falando de uma família. Richard Brandt é um livro que eu recomendo que você leia: Aprisionados por Amor, Prisioneiros por Amor. Era uma família. O que você tem feito pela sua família? Tem ensinado os caminhos do Evangelho? Você pode lutar pela sua família, você pode orar pela sua família, você pode amar a sua casa, mas você não pode se esquecer dos princípios. E o porquê que nós ainda estamos lutando aqui é porque um dia nós cheguemos lá. Os soldados bateram na criança, mas ele continuou pregando. Me levaram para dentro do escritório. Lhe deram uma oportunidade: nega esse Jesus, criança, e você vive. O seu pai já está preso, a sua mãe não pode visitar, mas a criança no meio daqueles soldados dizia: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, e eu não posso negar aquele que por mim morreu na cruz. Talvez você já ouviu essa história. Cortaram a sua língua, e mesmo com a língua cortada, fizeram chacota dele e disseram: agora fala que Jesus é teu rei, Jesus é teu Senhor, Jesus é teu Salvador. Com sangue jorrando, pastor Jair, ele pega o sangue e escreve na parede: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Com seu sangue ele escreve, e ali mesmo ele expira. Eu sinto Jesus aqui dizendo: qual é a sua preocupação? Lute pela sua família, mas faça com que eles entendam que você está lutando, mas aponte a mentalidade dele para cima. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, as coisas, o sofrimento vai passar, vai acabar. Aponte a linha, a mentalidade dele para o alto. Um soldado é convocado, pega o norte, pega a esponja, apaga este negócio da parede. O soldado pega a esponja molhada e começa a apagar. E começa. E ele só começa. Ele não tinha terminado o nome de Jesus. E ele com a esponja molhada, tentando apagar o nome de Jesus. Ele baixa a cabeça, começa a chorar. O general baixa a cabeça, começa a chorar, perguntando um para o outro: o que é que está acontecendo, soldado? O soldado, meu corpo está arrepiado, eu sinto Jesus aqui. O soldado chorando de cabeça baixa, dizendo em comunista, em russo, para aquele general dizendo: se essa criança teve coragem de morrer por esse Jesus, eu também quero servir e fazer parte disso. Se essa criança de 8 anos teve coragem de morrer por esse Jesus, é porque de fato esse Jesus tem alguma coisa que vale. O soldado se converteu, o general se converteu e deram liberdade para Richard Brandt. Ele se tornou o maior pregador das prisões comunistas. Grande Deus. Importa que com lutas e tribulações entremos vivos. Para finalizar,
ouvi o testemunho do pastor por nome de Abel Cidade, da aldeia de Maialbatá, no estado do Pará. Ele disse que um determinado dia Deus lhe mostrou em visão como funciona a vida após a morte para o ímpio que não tem o selo de Cristo, que não tem o selo do Espírito Santo, que não tem a marca do Cordeiro. O pastor Abel Cidade diz que o corpo tomba, a alma daquele corpo sai. Ele disse que ficou em algum lugar no espaço, e ele pôde ver que aquela alma era arrastada para um buraco negro, escuro, sem fim. Ele disse que era como se fosse um imã bastante que atraía a alma daquele que morreu sem Cristo. Ele ia se arrastando, fazendo força, sem querer ir, querendo voltar, mas não dava para voltar. Ele gritava em agonia, dizendo: eu não quero ir. Mas havia uma força que lhe puxava, que lhe atraía para aquele buraco escuro. E o pastor Abel Cidade está vendo aquela situação. Ele disse que no final daquele buraco ele ouviu um barulho e viu 6 quadrúpedes que estavam com apenas 2 patas no chão, em que festejavam a chegada daquela alma que morria sem Deus. Era um barulho ensurdecedor das pessoas que gritavam ali, dizendo: eu não quero ir, eu não quero ir. Mas eram arrastadas, porque não tinham a marca de Deus, o selo de Cristo, o vigor do Espírito Santo. Pastor Abel diz que ele ficou muito triste ao ver aquela situação. E ele, ao retornar daquela visão, ele vai orar ao Senhor dizendo: Deus, o Senhor me mostrou como é a vida após a morte para o ímpio. Me mostre também como é a salvação, como que funciona a vida após a morte para aqueles que morrem. E ele diz que um determinado dia, do nada, pastor Jair, Deus lhe deu uma visão. Ele disse que viu uma escada que era da terra ao infinito. Ele viu muitas pessoas naquele lugar. E nessa escada tinha pessoas que subiam nela para chegar ao céu numa escada. E tinha muita gente subindo nessa escada. Alguns subiam nessa escada e iam tranquilamente. Mas ele diz que tem outras pessoas que têm muita dificuldade para subir. Enquanto tem uns que estão subindo nessa escada, tranquilamente, tem outros que é muito dificultoso. E alguns chegam até escapulir dessa escada e tem que voltar todo para subir. Ele disse que viu pessoas manquejando e diziam: eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Ele disse que viu outros, não no sentido pejorativo, mas sem pernas, sem braço, se arrastando, dizendo: eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. E não é que no céu vai entrar alguém sem braço e sem perna, mas Deus estava dizendo a dificuldade que se é para chegar lá. Para ir para o inferno é fácil, mas para chegar no céu é com muito esforço, é com muita luta. E tem muita gente assim no nosso meio, com muita dificuldade, que vai subindo, de vez em quando escapulam da escada. Alguns que vão se arrastando, mas estão dizendo: não me deixe fora, Jesus. A minha força é pequena, mas eu quero chegar lá. Eu não tenho força para chegar sozinho, então me ajuda. Eu quero chegar lá. Eu não nasci para ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou me arrastando. Lembra daquele hino do Lázaro? Eu vou me arrastando, caindo
Eu vou repetir para você. Vai valer a pena. A sua bolsa hoje pode estar pequena. A sua fé pode estar falhando. A tua confiança pode estar longe. A tua esperança pode estar por um fim. Mas eu quero te dizer em alto e bom som, vai valer a pena. E no meio dessa caminhada vou dar o Espírito Santo de Deus, que te restaura, que te renova, e que vai dizer para você aos teus ouvidos: vai valer a pena todo esforço, vai valer a pena todo empenho. Você pode até estar fraco, mas eu te fortaleço, eu te ajudo, para você não vai ficar aqui. E ele disse que no topo daquela escada tem uma espécie de guarida. E naquela guarida tem alguém que festeja dizendo: já veio mais um, já veio mais um, já veio mais um. Enquanto lá no escuro tem alguém festejando dizendo: ganhamos mais uma. Lá na porta, no final da escada, tem alguém recepcionando aqueles que chegam lá dizendo: chegou mais um, chegou o pastor, põe aqui, anota o nome dele, verifica o nome dele, está aqui, então pode entrar, porque no final dessa porta tem um caminho largo e tem um caminho novo preparado para nós, através do sangue de Cristo Jesus. Fique de pé, gente, beleza? Morre pela tua família, mas eu esqueça do céu. Preserve a tua casa, preserve a tua família, preserve as morais, preserve os princípios, mas não esqueça do céu. Oh glória! Nós vamos chegar lá. Segure na mão desse meu irmão, segure na mão dessa sua irmã. Faça o que for preciso, faça o que for possível. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, peça. Mas você não pode ficar de fora, não pode ficar de fora. Oh glória! Oh glória! É verdade, nós somos fracos, mas temos um Deus que é forte. Enquanto isso, eu recebo a refrigério de Cristo nesta noite pelo Espírito Santo. Seja restaurado por Ele. Eu profetizo: nenhum da sua família ficará para trás. Ninguém da sua casa ficará para trás. Eu peguei, se arrependa, pensa, perdoe, é fiel para te perdoar. Ah, pastor, mas você faz isso aí. Pastor, mas eu não tenho força, receba a força nessa noite. Importa que eu ando das tribulações e das país. O Espírito de Deus te visita nesta noite, te restaura, te renova, te eleva, te conforta, te consola. Ele está vendo a tua fé, está vendo a tua força, o quanto tens lutado pela tua casa, o quanto tens lutado pela tua família. Mas a estratégia de Satanás é te desanimar, dizendo para você que quanto mais você ora, mais as coisas se apertam. Mas pode ficar tranquilo, aparentemente pode parecer que está difícil, que está tribuloso, que não vai dar certo, que não tem jeito. Mas escuta a palavra de Deus que eu tenho para te dizer. Nesta noite o Senhor está dizendo: eu visito a tua casa, visito a tua parentela, só para te dizer que eu sou o Senhor que cuido dos teus. Enquanto você está aqui,
Amém? Fica de pé. Vamos orar.